Opa, tudo bem? Cara, bem-vindo à minha aula, eu tô muito feliz de ter você aqui, tá? Nos próximos minutos, nós vamos nos divertir muito aprendendo sobre CLP. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque vai ser um material muito proveitoso para você. Agora, antes da gente começar a falar sobre CLP, eu queria te fazer uma pergunta muito importante, né? O que mudaria no seu local de trabalho ou na sua profissão se você dominasse CLP, né? Talvez de ter um conhecimento que seja útil para a sua profissão, ter um salário melhor, né? Ter mais moral com a sua equipe, com seus colegas, ter um melhor reconhecimento do seu chefe. Mas o problema é que muitos profissionais, eles têm um medo danado de CLP. É ou não é, né? Olha pro CLP assim como se fosse um monstro, né? Intocável. Ninguém não gosta nem de chegar perto, né? Se isso aí der defeito, lascou. Não tem ninguém para poder consertar, muito menos eu. Então, hoje nessa aula, eu vou tirar essa imagem que você tem na cabeça aí de CLP, tá bom? Depois dessa aula, você vai ter uma outra visão sobre CLP. Mas, Felipe, como que você vai fazer isso? Me ajudar a mudar minha forma de pensar a respeito do CLP. Olha só, eu vou te mostrar como é que você vai ter acesso a um software para você poder instalar diretamente no seu computador, o mesmo software que os profissionais da área de automação utilizam para programar o CLP. Então você vai ter ele aí no seu computador para você poder mexer, programar, brincar, fazer esses exercícios e conseguir estudar. Aí talvez você fale, Felipe, mas eu não tenho CLP, entendeu? Como é que eu vou praticar? Não tem problema, eu vou te mostrar também como que você vai utilizar um simulador de CLP, que você pode ter aí no seu próprio computador também, e aí dessa forma você vai fazer seus programas e simular como se fosse um computador, um CLP real mesmo aí rodando no seu computador, sem risco de parar a planta, estragar equipamento ou até causar um acidente, tá? E eu vou te mostrar também uma coisa muito importante, eu vou te mostrar os fundamentos que todo profissional dessa área ele tem que aprender quando eles começam a estudar sobre CLP. Legal, né? Então eu espero que essa aula aqui possa te ajudar a conseguir aí entrar nesse mundo do CLP e que isso possa também contribuir para uma mudança positiva na sua profissão. Então, bora botar a mão na massa? Eu vou agora compartilhar minha tela com você. Vamos lá? Muito bem. Olha só, uma das coisas principais que as pessoas me perguntam quando eu vou falar sobre CLP é o que significa CLP, Felipe? Essa sigla CLP em português, né, significa Controlador Lógico Programável. Felipe, o que significa PLC? Eu já vi umas pessoas falando assim. É a mesma coisa, só que PLC é em inglês e CLP é em português. Tranquilo? Só isso. Tudo bem, já entendi o que significa CLP, mas como que o CLP funciona, Felipe? Então fiz um desenho aqui, que você vai entender como é que é muito fácil a gente compreender o funcionamento de um CLP. Vamos dar um exemplo que o CLP seja o cérebro, tá? O nosso cérebro. O nosso cérebro está armazenado as informações, né? Ao longo aí do seu crescimento, da vida aí, né? Você foi aprendendo as coisas e armazenando essas informações na sua cabeça. Para que serve esse conhecimento, essas informações, né? As experiências que você foi passando? Elas servem para poder te ajudar a tomar uma decisão. Então, toda vez que você está em determinada situação, o seu cérebro, né, baseado no conhecimento que você tem, né, adquirido, as informações, ele toma uma decisão sobre o que fazer. Não é assim que funciona? Muito bem. E de onde que vêm as informações para o nosso cérebro? Ele vem de sensores externos, porque o cérebro está aqui dentro da cabeça, né? Está lá dentro, fechadinho, dentro de um líquido escuro, no silêncio, né? Pois é, como que ele recebe as coisas que estão aqui fora, no mundo exterior? Através dos nossos sensores, o nosso olho, né? O nosso ouvido, a nossa orelha aqui, o ouvido completo, né? A boca, o tato e assim por diante. Tudo isso está mandando informação e transformando ali em pulsos elétricos e tal, e mandando para o nosso cérebro. Aí o cérebro recebe essas informações. Recebendo, ele faz o quê? Eu vou fazer tal ação. Certo? Então, por exemplo, tá aqui, tá vendo o ouvido aqui, né? A audição, vamos falar assim, né? A visão, o nosso olfato. Pois é, suponhamos que o ouvido a gente possa substituir aí na área industrial por um sensor indutivo, um sensor capacitivo, né? Um sensor mecânico de posição que quando ele atua, aí manda a informação pro CLP, eu tô atuado, beleza? Eu tô aqui, sentindo alguma coisa na frente dele. Muito bem. Talvez o olho, vamos falar assim, nós não temos só um tipo de sensor, temos vários, né? O olho, a visão. Pode ser um pressostato lá calibrado para 2 quilos. Então, quando um determinado tanque ou algo assim atinge a pressão de 2 quilos, ele fecha um contato e manda informação para o CLP.
deu 2 quilos aqui, certo? Ou pode ser um botão também, o que mais tem na área é um botão, né? Para você apertar, para ligar, para desligar o motor e assim por diante. Então, todos esses sensores, por exemplo, normalmente o princípio de funcionamento dele é um contato que tem lá, é um contatinho, quando fecha assim, ó, um encosta no outro e conduz um nível de tensão. Quando o CLP recebe esse nível de tensão, ele sabe que, ó, esse contato aqui desse sensor fechou, então aconteceu tal coisa. O que eu tenho que fazer agora? Aí é que nessa aula nós vamos aprender isso, é programar aqui o CLP dentro do cérebro, entendeu? O que eu vou fazer? Baseado nessa informação eu faço o quê? Então imagina o seguinte, se você está andando e aí está tudo livre, aí o CLP está recebendo aqui, né, da visão, ó, tá livre, então ele manda um comando para a saída dele, ó, mexe as pernas. Se tem um buraco, você viu isso, ó, pegou a informação, jogou para o cérebro, opa, baseado nessa informação eu tenho que parar, entendeu? Então assim como o cérebro nas entradas digitais, tá vendo aqui, pessoal, as entradas digitais, ó, eu recebo as informações aqui, ele também gera ações através das saídas digitais. Que aqui na parte elétrica pode ser um contator, pode ser um relé, acionar um motor, uma válvula, várias coisas, tá vendo? Então, de acordo com as entradas, ele decide como que vai ser as ações para as saídas, tá? E o nosso papel aqui, quando a gente domina o CLP, é justamente isso, é como se fosse essa parte do cérebro, é colocar as informações lá. Se acontecer tal coisa, faz isso, aconteceu outra coisa, faz aquilo. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é o básico de funcionamento de um CLP, né? Agora, vamos iniciar um pequeno projeto aqui. Olha só, estou mostrando para vocês um projeto aqui, o seguinte, imagine que você tem aqui uma botoeira, tá? Uma chave seletora, vamos dizer assim. Você pega essa chave, consegue virar para um lado, consegue virar para o outro, né? Virou para o on, ela fica ali. Aí, virou para o off, ela fica ali, sai, né? Desliga do on, certo? Então, você vira para o on, liga, vira para o off e desliga. Suponhamos que essa chave aqui está conectada ao CLP. Felipe, tem um fio só, não tem problema, é só uma indicação que está conectada. Aqui não é para mostrar o diagrama elétrico ainda, tá? Então ela está conectada no CLP, ou seja, o CLP recebe comando, ó, liga ou desliga, certo? Muito bem. E aí o CLP também, ele está conectado aqui, a saída dele, no motor. Ah, Felipe, mas o CLP, ele consegue partir o motor? Não, não consegue partir o motor, o CLP. Tem que passar por um contator, um relé, uma preparação, né, todo o sistema de segurança para poder ligar o motor. Mas quando ele aciona uma saída aqui, ele starta toda aquela sequência para poder ligar o motor. Então, a gente, para simplificar, a gente botou só um unifilar aqui, unifilar, fio único, entendeu? Indicando que ele vai fazer o motor rodar. Beleza? Muito bem. Esse motor aqui funcionando, ele vai movimentar uma esteira. Olha que interessante. Então, olha só, eu tenho aqui um equipamento, vamos dizer assim, uma chave seletora ligada num CLP numa esteira. É uma coisa simples, tá? Não vou dificultar muito não, para poder a gente focar aqui nos recursos que nós vamos usar. Por quê? Desde um programa pequeno até o mais complexo, utilizam os mesmos recursos, tá? O que muda de um simples para o complexo é a quantidade de vezes que vai usar os recursos, beleza? Muito bem. Agora, vamos entender o seguinte, ó, um descritivo operacional. Suponhamos que alguém chegou lá para você e falou assim, ó, tá vendo esse equipamento aqui? Muito bem. Eu vou fazer uma descrição de como que tem que ser a operação dele. Ó, ao colocar a chave seletora na posição ON, ó, essa chave aqui, ó, seletora na posição ON, joga para, né, para a esquerda, opa, passando para frente aqui, ó, o motor liga imediatamente. Então, o motor ligou, a esteira ligou. Após 10 segundos, o motor desliga. Ó, sozinho, tem que ser, tá? Você ligou, ele começa, né, girou a chave, a esteira liga, após 10 segundos o motor desliga. Para religar, o operador deve colocar a chave seletora na posição off e depois voltar para a posição on. Então, está aqui descrito o nosso sistema operacional. Por que isso? É porque, normalmente, 10 segundos é o tempo da mercadoria sair daqui e chegar até lá. Então, você vai, parte, aí ele vai e leva a mercadoria. Quando chegou antes de cair aqui, ela já para sozinho. Alguém tira, tem que ir lá, voltar e funcionar novamente. Beleza? Muito bem. Vamos seguir essa premissa aqui desse descritivo operacional. É assim que funciona, tá? Quem domina CLP. Um descritivo operacional para entender qual é o funcionamento. Muito bem. Vamos agora para a parte elétrica da coisa. Olha só, eu tenho CLP, tá vendo? Aqui eu tenho as entradas digitais e aqui eu tenho saídas digitais. Tá? Vamos imaginar que isso aqui é um barramento lá que tem 24 volts, beleza? Esses 24 volts eu tiro aqui um condutor, tá vendo? Havia um condutor, ele passa por uma chave,
Tá vendo que essa chave está aberta? Então ela é uma chave NA, tá vendo? NA é de normal aberta. Ó, vai acostumando com esses termos, tá? Muito bem. E ela está ligada numa entrada digital que tem o seguinte endereço, I de igreja 0.0. Tá bom? Mas, Felipe, é só 24 volts que o CLP trabalha? Depende do CLP, dos modos. Você pode trabalhar com 110, 220, assim por diante. Tá bom? Muito bem. Mas vamos lá. Eu tirei um condutor aqui num contato aqui. Esse contato aqui, pessoal, é a chave seletora. Então, quando a chave seletora está lá em off, por exemplo, esse contato está aberto, ele não conduz. Quando a chave seletora vai para on, esse contato fecha. Aí, quando ele fecha, eu vou conduzir 24 volts daqui para cá, ó. Vai agora conduzir e eu vou energizar essa entrada digital. Então, lá dentro do CLP, a gente vai saber o seguinte, ó. Entrada aí 0.0 é o botão de liga ou desliga. Se tiver com 24 volts, significa que o operador botou a chave em on e quer ligar. Se eu tiver com 0 volts, significa que ele tirou de on, tá em off, então ele não quer ligar. Entenderam? Muito bem. Então, cada entrada digital eu tenho um endereço para ela. E eu tenho também as saídas digitais, tá vendo? Ó, tem aqui, ó, tá nomeado tudo certinho, né? Muito bem. Aí eu tenho aqui, por exemplo, a saída digital, ó, que é 0.8. Então, olha só, a saída digital que é 0.8, o que tem ligado aqui? Um contator, tá bom? Tem um contator aqui, por quê? Quando o CLP falar assim, ó, quando eu ligar e o CLP vir energizar essa saída, ele vai energizar a bobina desse contator, esse contator vai fechar os contatos dele, tá vendo os contatos dele aqui, ó? Tá bom? Então vai fechar os 3 contatos aqui e esse motor aqui, que é um motor trifásico de alta potência, tem aqui uma alimentação específica para ele. Aí esse contato fechando vai conduzir aqui alta tensão e fazer movimentar o motor. Certo? Então, gente, esse aqui é o descritivo aqui, ó. Aqui é o descritivo operacional e aqui nós temos nosso desenho elétrico para poder a gente entender como que está sendo feitas as conexões no CLP. A partir de agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar a nossa programação para fazer isso aqui, tá bom? Funcionar de acordo com esse descritivo funcional aqui, operacional aqui. Vamos lá? Agora para a segunda etapa do nosso projeto? Essa etapa agora, nós vamos programar o CLP. Então, nós vamos utilizar um programa que nós vamos abrir aqui no nosso notebook, tá? E nesse programa específico do nosso CLP, nós vamos fazer a programação, todas as decisões de como que deve ser feito, né, toda essa sequência lógica. Beleza? Olha só, aqui na minha tela, eu tenho aqui esse software aqui, tá? Eu vou dar 2 cliques aqui para abrir. É muito bom esse software, tá bom? Ele é gratuito, é da Schneider, beleza? Ela disponibiliza esse software, né, para quem quiser baixar. Muito bem. Então, ó, eu abri aqui o programa, certo? Muito bem. Gente, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Eu vou explicar para você aqui, ó. Nessa tela aqui, essa tela é a parte aqui de segurança do software, né? A segurança, assim, se você quiser bloquear o seu programa para ninguém ver, você consegue fazer isso aqui, beleza? Mas nós vamos colocar inativo e inativo. E clique em aplicar. Presta atenção nisso aqui. Inativo, inativo e aplicar. Não esqueçam, tá bom? Senão depois não funciona não. Muito bem. Quando você clica em configuração, aqui nós temos a parte de configuração do hardware. O que é o hardware? É o CLP físico mesmo, tá bom? Mesmo que você não tenha o CLP físico, não tem problema. Você pode selecionar o CLP aqui, que nós vamos simular esse CLP físico aí no seu computador, tá bom? No meu caso, eu tenho um CLP ali atrás, ó, naquele painel instalado, e aí eu vou colocar aqui o mesmo modelo do CLP que está ali atrás, que é esse aqui, ó, TM221CE24R. Basta pegar, clicar, arrastar, jogar aqui para cima desse, confirmar e pronto, né? Aí talvez você pense assim, ah, Felipe, mas esse software aqui que você está ensinando não é o mesmo que eu utilizo lá na minha área. Não tem problema. Os fundamentos da programação, as estratégias são as mesmas para qualquer CLP. Beleza? É a mesma coisa que dirigir. Ah, na hora que você foi aprender a dirigir, tirar carteira, você tirou a carteira num Ford Ka, né? Mas talvez você tenha um carro diferente. Você tenha lá um Gol. Então, não é porque você aprendeu a dirigir no Ford Ka que você não consiga dirigir no Gol. Tem as características diferentes? Tem. Mas os fundamentos é o mesmo. Isso não vai te impedir de pegar o carro e sair dirigindo. Você vai se virar. Beleza? A mesma coisa CLP. Cada um tem as suas características um pouquinho diferentes? Tem, mas os fundamentos são mesmos. Se aprendendo aqui, você consegue se virar em vários outros, beleza? Então fica comigo na aula aqui que você vai ver como é que é importante você se capacitar nessa área. Vamos lá?
Muito bem, ó, já substituí o CLP aqui e agora eu vou vir para a parte de programação. Nessa aba é que nós vamos fazer as coisas se realizarem aqui. É aqui que a mágica acontece. Beleza? Gente, nessa aba de programação, se você olhar aqui em cima, aqui nós vamos ter as principais ferramentas que nós vamos trabalhar. Beleza? Essas ferramentas aqui são os recursos que nós vamos utilizar nessa lógica. Vamos chamar de lógica, programa, tá? A programação em ladder, né? Felipe, por que ladder? Essa programação em ladder, ela é uma das mais utilizadas na área industrial. 99% dos CLPs no mundo rodam na programação ladder. Por que, Felipe, que escolheram justamente essa programação? Porque ela é uma programação voltada para eletricista. Eu vou te mostrar aqui como é que ela funciona. Ela é uma coisa visual. Do mesmo jeito que você lê um desenho elétrico, você consegue bater o olho numa lógica dessa aqui e já entender o funcionamento dela. Beleza? Vamos lá. Olha só, a primeira coisa que nós precisamos ficar atento é o seguinte. Chave seletora, ó, primeiro ponto, né, lá do descritivo operacional. A chave seletora em ON, ela vai ligar o motor. Beleza? Muito bem. Então nós vamos clicar aqui, ó, contato, tá vendo? Ó, gente, ó, por isso que eu falo, eletricista. Eletricista é o cara que tem total condição de aprender a trabalhar com CLP, a programar CLP. Olha só, contato, tá vendo? Então você clica aqui no contato, traz para cá, arrasta e coloca aqui. Beleza? Agora eu vou pegar uma bobina, ó, tá aqui, ó, bobina, tá vendo, pessoal? O desenhozinho de uma bobina, vou pegar ela, colocar aqui na mesma direção e pronto. Ele já até traçou uma linha aqui, já automaticamente para mim. Muito bem. O que eu quero fazer aqui, pessoal? Ó, eu vou botar um comentário aqui, ó, nessa parte da linha aqui, ó, comando ligar, tá vendo? Vamos já programar igual profissional, beleza? Muito bem. Aí eu vim aqui no endereço e vou colocar o seguinte, ó, I0.0. Tá? Faço exatamente igual eu fiz, ó, percentual I0.0. Olha só. Felipe, por que você colocou I0.0? É porque aqui, olha só, nesse desenho elétrico, a entrada, o botão de ligar está na entrada digital I0.0. Então, lá no programa, voltando aqui no nosso programa agora, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui um contato e vou botar um endereço I0.0. Por quê? Quando for acionado lá a entrada digital, for gerado tensão nela, vai fechar aqui o contato e eu vou receber o comando de que o botão foi apertado nesse contato aqui. Imagine que essa parte verde aqui seja como se fosse um barramento de alimentação. Então esse contato está aberto, eu não conduzo energia daqui para cá. Mas se ele fechar, eu vou conduzir energia para cá e alimentar essa bobina, tá bom? Essa bobina eu vou colocar um endereço virtual. Tá? Não é um endereço físico, esse aqui é um endereço físico, é coisa que vem lá de fora, do mundo exterior para dentro do CLP, tá? Aqui não, eu vou botar um endereço virtual, tá? Então você clica em cima, bota percent, esse símbolozinho percent, M0. Muito bem, ó, vou botar aqui percent M0, tá bom? Uma outra coisa interessante que eu vou fazer é o seguinte, olha só que legal. Isso não interfere no funcionamento não, mas facilita a gente identificar na lógica. Ó, vou vir aqui em símbolo, tá vendo? Ó, botar aqui o CMD de comando, ligar, tá? Eu tô inventando esse nome, eu vou dar um OK aqui, eu inventei esse nome. Essa entrada aqui, ó, I0.0, é um comando de ligar. E eu vou vir aqui também na parte de símbolo aqui do M0, ó, auxiliar ligar. Vou botar aqui também, ó, e dou um sim. Muito bem, então quando a gente bate o olho aqui, isso aqui é a parte que liga, é o botão para ligar. E esse aqui, né, é o auxiliar dele. Quando esse contato fechar e ele for energizado, esse aqui também vai ser energizado. Beleza? Então esse aqui é o espelho desse aqui, certo? Muito bem. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou botar uma linha aqui, eu vou clicar aqui, tá no verde, clica aqui para adicionar uma nova linha, e agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar um recurso, tá? Um pouquinho mais avançado, mas que vai ser bem simples aqui para você, da nossa lógica de programação. É aqui que você começa a observar, poxa vida, é aí que faz a diferença ter um CLP num equipamento desse, tá bom? O que nós vamos fazer? Você vai clicar aqui, ó, em blocos de funções, vai abrir vários blocos, tá vendo, pessoal? Lá no meu treinamento de CLP, né, que depois eu falo sobre isso, eu tenho várias aulas falando sobre cada coisa dessa, mas nós vamos usar só um hoje, ó, temporizador. Muito bem, então, ó, vou clicar aqui em temporizador, tá? Aí eu vou dar um clique novamente e ele ficou aqui, beleza? Esse temporizador, pessoal, ele é do tipo tom.
Ou seja, ele dá um atraso na energização. Você energiza ele, ele atrasa um pouquinho e depois que ele energiza uma saída. É assim que funciona. Mas segue o que eu estou falando que você vai entender depois. Ó, você passa o mouse em cima dele e aí vem aqui, ó, vamos colocar aqui 10 segundos, tá? Porque pediu 10 segundos lá, ó. Lembra no nosso descritivo operacional? Aqui falou que após 10 segundos o motor desliga, né? Então, eu estou fazendo justamente esse temporizado para medir esse tempo de 10 segundos. Então, eu vou botar 10. A base de tempo vai ser 1 segundo, ó, 1S, tá bom? Então, preste muita atenção nisso aqui, tá? Não erre, não vai botar 100 milissegundos, 10 milissegundos, 1 milissegundo, não. É 1S, de 1 segundo, beleza? E vezes 10. Então, 1 segundo vezes 10, 10 segundos, e eu vou aplicar. Muito bem. Quem é que vai dar o comando para esse contador aqui, esse timer, desculpa, ele começar a contar o tempo? Quem que vai dar o comando? A partir do momento que eu ligar o motor. Então lembra que quando eu ligar o motor aqui, aqui também vai para 1? Muito bem, então eu vou pegar um contato aqui, ó. Pego um contato, coloco aqui. Aí, Felipe, não ligou a linha aqui, não tem problema. Você vem aqui no lapisinho, ó. Vem aqui no lapisinho, aí vem aqui e desenha a linha, ó. Show de bola. Aí volta para o mouse aqui, ó. Beleza. E eu vou pegar uma bobina aqui e colocar uma bobina aqui. Muito bem. E aí, o que eu quero? A partir do momento que eu ligar o motor, eu quero que ele comece a contar. Então, se eu ligo o motor aqui, fecha e aqui também é energizado, eu vou pegar esse mesmo endereço aqui e colocar nesse contato, porque quando essa bobina aqui ela foi energizada, o contato dessa bobina é como se fosse um contator, tá? O contato dela que está aqui, ó, vai fechar e energizar esse temporizador. Beleza? Então, eu vou pegar aqui o endereço, ó, vou botar M0. Muito bem. Então, quando eu ligar aqui, ele vai ligar essa bobina fecha aqui e energiza aqui o nosso delay, o nosso timer, tá bom? Esse temporizado aqui. Muito show. Aí eu vou fazer o que agora também, pessoal? Eu vou vir aqui no endereçamento, ó, e vou fazer o seguinte, vamos montar uma bobina interna aqui, uma bobina virtual, tá? E eu vou dar o endereço para ela de M1. Essa aqui eu fiz M0 e essa aqui eu vou fazer M1. Beleza? Muito bem. Inclusive, eu vou dar um nome para ela. Vou botar aqui, auxiliar conte, tá bom? Auxiliar da contagem, né? Quando fez a contagem do tempo, ele vai fazer o quê? Vai energizar isso aqui, ó. Então, ele vai energizar aqui e começa a contar. Quando deu 10 segundos, energiza aqui. Show de bola, né? Muito bem, pessoal. Aí nós vamos fazer uma outra coisa agora também, tá? Ó, olha só. Lembra que o nosso desenho aqui, ele fala o seguinte, ó. O CLP, ele tem que energizar uma saída para poder essa saída energizar uma bobina de um contator, e esse contator sim botar o motor para rodar. Então, tá vendo a saída digital aqui, pessoal? Ó, aqui é 0.8, tem um endereço para a saída digital. Então, eu vou ter que vir no meu programa aqui e fazer a mesma coisa. Eu vou clicar no verde, vou adicionar uma linha, vou pegar um contato aqui normal aberto, colocar na linha, vou botar uma bobina aqui, ó, aqui no finalzinho, muito bem. E aí é o seguinte, ó, o descritivo falou que quando eu der o comando de ligar, o motor tem que ligar imediatamente. Então eu vou pegar novamente, ó, esse M0 aqui e colocar aqui, ó, M0, porque essa bobina virtual é auxiliar do liga. Muito bem. Ó, não se preocupa, tá? Nós vamos testar isso aqui, tudo vai fazer sentido para você, tá? Se precisar, você volta à aula, acompanha, vê, porque você chegando no final, você vai entender o começo. Pode ficar tranquilo, tá bom? Ah, tá meio embolado aqui. Não, continua assistindo que você vai entender as coisas. Vamos lá. Auxiliar liga. E aqui é o seguinte, quando eu der o comando de ligar, que aqui energizar e fechar aqui, eu quero que energize uma saída digital. A saída digital, conforme nós vimos no desenho lá, aqui é 0.8. Muito bem. Então, eu vou vir aqui e fazer o seguinte, ó, na parte de endereço, ó, percent que é 0.8. Olha que legal, tá? E eu vou vir no símbolo aqui, ó, liga motor. Vou dar até um nome, tá bom? Para esse endereçamento. É o endereço liga motor. Olha que beleza, tá? Então, recapitulando, quando eu apertar, pegar a chave seletora, jogar para on, vai fechar aqui, energizar essa bobina M0, energizando, ela fecha esse contato, já começa a contagem e ao mesmo tempo fecha esse contato e liga o motor, tudo ao mesmo tempo. Muito bem, 10 segundos depois, o motor vai continuar ligado e aqui vai acontecer o quê? 10 segundos depois, quando aqui atingir 10, como eu coloquei, né, pré-definido como 10,
essa saída aqui vai ser energizada. Quando essa saída for energizada, lembra que o descritivo funcional falou o quê? Ó, agora quando ela for energizada 10 segundos depois, desliga o motor, certo? Como que eu vou fazer para desligar o motor? Eu tenho que interromper essa linha aqui, ó. Imagina que isso aqui é um condutor, um fio energizando essa bobina, eu tenho que interromper, tenho que cortar aqui no meio. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui um contato normal fechado, olha só, normal fechado, e colocar aqui, tá bom? Por quê, pessoal? Como ele é normal fechado, se eu não tiver nada atuando nele, ele continua conduzindo, porque ele já é fechado. Ele está sempre conduzindo. Mas quando aqui for para 1, eu quero que ele abra. Entendeu? Então eu vou pegar aqui e colocar o endereço aqui, ó, M1, o endereço do contador aqui, ó, do temporizador, desculpa, tá? Do temporizador. Que legal, né? Olha só, eu vou pegar e vou salvar esse projeto, tá? Ó, clica aqui em salvar, né? Aí vou botar aqui, ó, partida de motor. Beleza? Ó, é assim que você faz para salvar o seu projeto, para você poder abrir ele depois quando você quiser, né? E vou salvar aqui, ó. Tá vendo que legal? Então, pessoal, ó, já vou aqui, clique em salvar. Muito bem. Aí, preste atenção numa coisa. Olha só. Quando isso aqui der o tempo, ele vai energizar essa bobina. Essa bobina aqui vai, ó, como é o mesmo endereço, ó, M1 e M1, ela vai abrir aqui. Quando ela abrir aqui, o motor vai desligar, porque eu vou desenergizar essa saída digital. Aí o motor para. Que legal, né? Aí, lembra que a operação falou? Para poder voltar, eu tenho que desligar o sistema e ligar novamente. Quando eu desligar a chave seletora, tirar do ON, aí aqui desliga, essa bobina aqui desenergiza. Desenergizando, eu abro aqui. Abrindo aqui, eu paro de alimentar o temporizador. Parando de alimentar o temporizador, ele reseta e desenergiza essa bobina. Desenergizando essa bobina, isso aqui volta a fechar. Mas o motor não volta a ligar. Por quê? Porque aqui, ó, não está conduzindo daqui para cá, ó. Aí eu tenho que voltar agora novamente para o ON para poder ligar aqui e reiniciar todo o ciclo. Viram como é que em poucos minutos nós já criamos um programa de CLP para resolver o problema lá da automação? E como é que foi simples? Ó, 3 linhas aqui de programa nós fizemos. E olha, gente, como que isso aqui é fácil? Ó, é um contato aberto, uma bobina alimentou, aí alimenta aqui, com contato normal fechado. Não tem nada de absurdo, de misterioso, de complexo, tem que ser da NASA para poder fazer. Não, é uma coisa simples. Beleza? Muito bem. Aí talvez nesse ponto você fale assim, ah, Felipe, mas agora eu precisava testar isso. Eu precisava ter um CLP para testar essa lógica. Não, você não precisa. Aqui nós vamos ter um simulador. Como que nós vamos fazer para simular isso aqui? Ó, você vai clicar aqui, ó, nesse símbolo aqui, ó, iniciar simulador. Tá vendo? Então, quando você clica aqui, olha que interessante. Cliquei aqui. Ó, abriu uma janelinha, tá vendo essa janelinha aqui, ó? Aí você agora clica aqui para iniciar esse CLP, iniciar a execução da lógica, tá? Ele pergunta se você quer realmente carregar para fazer isso, vou dar OK, não tem problema. Muito bem. Gente, olha só, aqui nós temos como se fosse um CLP. Isso aqui é como se fosse um CLP, né? Então eu tenho aqui as entradas, ó, de entradas e out de saídas, tá? Então assim como aqui nesse desenho aqui, ó, eu tenho aqui as entradas digitais, esse aqui, ó, eu tenho as entradas digitais. Aqui, assim como eu tenho aqui as saídas digitais, eu tenho as saídas digitais, tá? Muito bem. E aí, para a entrada digital I0.0, eu vou clicar nesse 0 aqui, ó. Quando eu clico nesse 0, é a mesma coisa que eu fazer o quê, pessoal? É a mesma coisa que eu vim aqui, fechar essa chave e conduzir 24 volts para cá. Entendeu? Então, no CLP físico, eu teria que pegar um botão mesmo, apertar para poder jogar 24 volts, aí lá dentro executar a lógica, tá bom? Aqui no simulador, eu faço o quê? Eu venho aqui nesse 0 e clico nele. Quando eu clico nele, é como se eu estivesse simulando que eu estou jogando 24 volts na entrada I0.0. E aí, a lógica do CLP vai obedecer de acordo com a ação que eu tomar aqui. Vamos testar? Olha só, eu vou a partir de agora clicar aqui, ó, no 0, tá? Observe o que vai acontecer com essa chave aqui, ó. Apertei, olha como é que ele ficou verdinho, tá? Ele ficou verdinho, fechou aqui, energizou a bobina fechou aqui, começou a contagem do contador aqui do timer, ó. Aí depois que deu o tempo dela, ela fechou aqui, abriu aqui e desligou o motor.
Tá vendo? Foi muito rápido? Vou fazer um pouco mais devagar. Eu vou desligar, vou clicar aqui, ó, tirei a chave seletora para o off agora, desliguei. O sistema todo desligou, motor desligado. Vou agora jogar a chave para o on novamente, ó. Apertei o 0 aqui, tá vendo? Um clique, ó, fechou aqui, energizou, fechou aqui, começou a contagem do timer. Gente, olha aqui. Gente, isso é maravilhoso, é muito massa, ó. 8, 9, 10, aí fechou, tá vendo? Quando deu 10 aqui, ó, ele abriu a linha e desligou o motor. Entenderam? Então, ó, novamente, vamos para a terceira vez, ó, desliguei o sistema, liguei novamente, ó. Observe que quando eu ligo, ele já liga o motor, tá vendo aqui, ó? A saída aqui é 0.8 ligada, e olha aqui também no out, pessoal, ó, o número 8 ligado, ó, porque a saída 8 ligada. Aí depois que dá o tempo, ele energiza aqui, abre aqui e desliga o motor. Viram, pessoal? Que impressionante que é o CLP? Olha as vantagens, você pode vir, suponhamos que a esteira mude, você pode vir aqui simplesmente mudar o tempo aqui dentro do reloginho interno dele. Suponhamos que você precisa fazer alguma coisinha a mais, diminuir o tempo, aumentar o tempo, ajustar a saída para o motor. É fácil você vir aqui no programa, fazer um ajuste e acabou. Se você tem só coisa física, contator, você tem que passar fio, tira daqui, tira dali. Aqui não, é um programa rodando. Então, pessoal, isso aqui olha só, é um passo muito grande que vocês acabaram de aprender aqui em poucos minutos nessa aula, em como fazer um programa para quê, pessoal? Ó, para partir aqui um sistema, ó, voltando aqui, pessoal, olha só, a gente acabou de automatizar esse sistema aqui, uma chave seletora, né, um CLP comandando aqui uma esteira transportadora. E aí você consegue ajustar o tempo, ligar, desligar e cumprir ali todo um procedimento operacional. Agora eu queria te mostrar uma outra coisa também. Presta atenção no que eu vou te mostrar aqui na minha tela. Olha só, imagine que você tem aqui 6 motores, certo? E esses motores, eles têm que partir em sequência. Primeiro parte 1, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto, depois o sexto e assim por diante. Como que você desenvolveria um programa para fazer isso? A gente chama de lógica sequencial. Olha só, tá vendo que como é que as coisas começam a ficar um pouco mais avançadas? Agora observe isso aqui também. Imagine essas correias transportadoras. Essa correia aqui, por exemplo, ela pode transladar, tá? Se movimentar da direita para a esquerda. Tá vendo que aqui eu tenho um sensor, tá vendo? Para poder saber se essa correia está no lado esquerdo, e eu tenho um sensor aqui para saber se ela está do lado direito. Porque do lado direito ela vai jogar em cima dessa correia, do outro lado esquerdo vai jogar em cima dessa. E essas correias aqui, elas só podem se movimentar, essa correia aqui de cima, ela só pode se movimentar se a de baixo também estiver movimentando. Porque se eu chegar aqui e começar a jogar material com ela parada, vai ter sobrecarga, né? O material vai ficar todo acumulado. Então, imagine que lógica que você teria que criar para poder resolver um problema desse aqui. Interessante, né? Agora vamos para um outro problema aqui. Olha só, imagine que você tem aqui, ó, uma esteira transportadora, né? Que ela vai transportando várias caixas. Você vai jogando as caixas lá em cima e ela vai transportando, tá? E aí eu tenho duas coisas interessantes aqui. Eu tenho um inversor de frequência, tá? O inversor de frequência, ele recebe uma referência de velocidade do CLP e aí ele comanda o motor aqui, varia a velocidade do motor. Como se o CLP falasse assim, inversor, ó, agora fala pro motor trabalhar a 80 Hz. Aí ele vai e faz o chaveamento lá para poder diminuir a frequência e diminuir a velocidade. Aí a esteira roda mais devagar. Aí daqui a pouco o CLP, ó, agora fala para chegar em 100 Hz. Aí ele vai, faz o chaveamento, o motor vai, acelera e roda essa esteira mais rápido. Olha só. Como que a gente poderia trabalhar com isso aqui? Seria a parte de analógicas, né? São saídas analógicas, integrar o CLP no inversor, entendeu? Aqui, por exemplo, eu tenho um medidor de altura dessas caixas. Pode ser um medidor ultrassônico e tal, e ele mede, né? De acordo com o tamanho da caixa, ele pode parar a esteira para poder rejeitar ou não. Como que eu pego esse medidor, coloco para o CLP e desenvolvo uma lógica lá, ó, que se passar de tal tamanho, rejeita a caixa. Se chegar em tal tamanho, pode deixar passar. Observou quantas coisas que a área industrial hoje, quantas necessidades e soluções que elas necessitam hoje para a área industrial usando o CLP? Agora imagine se você faz isso, surgem outras perguntas. Felipe, como que eu transfiro esse programa para um CLP físico mesmo? Entendeu? Felipe, como que eu vejo problemas dentro de um CLP? Queimou uma entrada digital, uma saída, o CLP não funciona, como que eu resolvo problemas? Bom, para te ajudar a resolver esses problemas mais avançados,
Eu preparei um treinamento muito top, ele é online e ele tem ajudado muitos eletricistas a conseguirem se qualificar e terem maior reconhecimento no mercado de trabalho e até conquistarem um salário maior. Para você saber que treinamento é esse e como que ele funciona, eu preparei uma apresentação com todos os detalhes. Então agora, o que você tem que fazer? Clica aqui no botão que tem embaixo desse vídeo para você ir lá para essa página e conhecer como funciona esse treinamento. Beleza? Tô te aguardando.